O empreendedorismo é a saída para o jovem brasileiro. Quem concorda, pode vir. A história do Brasil e do mundo demonstra que o capitalismo e o empreendedorismo é a melhor forma de você superar as dificuldades que muitas vezes são impostas pelo próprio Estado. Um dado que eu acho interessante a gente partir aqui de discussão, até como exemplo, é o que aconteceu nos Estados Unidos no século XX. Em 1940, nós tínhamos ali, isso pegando dados do livro de Thomas Sowell, Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, nós tínhamos cerca de 80%, mais de 80% dos negros abaixo da linha da pobreza. Na década de 1960, início da década de 60, nós tínhamos invertido essa lógica. Isso é, você tinha a maior parte dos negros, não vou lembrar a porcentagem exata, mas a maior parte dos negros estava acima da linha da pobreza. E o que aconteceu para que esse cenário fosse modificado? Isso foi antes dos direitos civis, isso é, antes de Martin Luther King começar a sua luta, antes dos Estados Unidos reconhecerem que todo o país deveria tratar os negros de forma igual. O que aconteceu é que os negros do sul dos Estados Unidos, que sofriam racismo, que sofriam a segregação, começaram a migrar para o norte do país. E havia uma diferença fundamental entre o norte dos Estados Unidos e o sul. Além do racismo e da segregação racial, isso é, havia escola só para brancos, escola só para negros, isso se repetia também no comércio, nos bairros. O capitalismo era muito mais desenvolvido no norte. As pessoas podiam empreender livremente, tinham menos impostos, os pobres não eram esmagados pela força do Estado, pela burocracia, não encontravam uma grande dificuldade para empreender, criar o seu próprio negócio e gerar renda a partir dele. Enquanto que no Sul você tinha um sistema extremamente burocrático e que acabava privilegiando somente aquelas pessoas que tinham grandes propriedades e que conseguiam fazer grandes produções, que majoritariamente, claro, eram os brancos. Ou seja, a história do norte dos Estados Unidos nos demonstra como que o capitalismo é capaz de oferecer oportunidade para que os pobres mudem e transformem a sua vida. O mesmo aconteceu aqui no Brasil com os imigrantes europeus, que é o que a gente estava discutindo há pouco tempo. Enquanto os negros, infelizmente, não tiveram condições de ter uma qualificação profissional e de aprender como o liberalismo funciona, como o capitalismo funciona, os imigrantes europeus que vieram extremamente pobres, em condições precárias, mas conhecendo esse mecanismo, tiveram muito mais oportunidades. Acabaram pegando empregos de vender peixe, vender jornal, mas logo abriram a sua banca de jornal, abriram o seu próprio jornal, foram empreendendo e crescendo cada vez mais, transformando a sua própria realidade. É isso que falta hoje para o jovem brasileiro na periferia, seja ele branco ou negro. Eu sou Fernando Holliday, tenho 28 anos, fui vereador de São Paulo por 2 mandatos. Antes disso, organizei os protestos contra a então presidente Dilma Rousseff. Atualmente, eu estudo medicina, mas sou formado em História e tenho pós-graduação em Ciência Política. E sou autor de um livro chamado Senzala Ideológica, que eu acho que tem tudo a ver com o debate que nós vamos fazer aqui hoje, porque é justamente dessa tentativa da esquerda de colocar pessoas negras dentro de uma caixinha de esquerda, como se nós não tivéssemos independência de pensamento, como se a senzala física da escravidão tivesse transformado agora em uma senzala de ideias. É preciso que o negro brasileiro saiba que ele pode se libertar disso e que existem caminhos para que a gente supere o racismo sem dividir o Brasil, sem dividir o ser humano e lutando, claro, pelo bem de todos. Bom, eu concordo que o capitalismo, o empreendedorismo é uma fonte muito fundamental para o crescimento da população negra, do ponto de vista financeiro e econômico, evidentemente. Esse exemplo se dá a meu próprio respeito. A maior empreendedora que eu conheci na minha vida se chama Roseli Conceição da Silva, vulgo minha mãe, que eu, na introdução do meu livro O Capitalismo e a Favela, eu falo sobre como o capitalismo, o empreendedorismo da dona Roseli, uma mulher preta, solteira, conseguiu, com o trabalho, com o esforço do seu próprio trabalho, do empreendimento, vendendo pão, pizza, queijo, vendendo doce, vendendo Yakult, uma série de coisas que ela vendia, ela conseguiu não só tirar a gente daquela condição de pobreza e barra vulnerabilidade social, até mesmo no ponto de vista de miserabilidade mesmo, que a gente viveu num bom momento da nossa vida, como conseguiu comprar o seu próprio apartamento, como conseguiu abrir e estabelecer o seu negócio
Até hoje, diga-se de passagem. Esses exemplos práticos que eu vi na minha vida, onde meus pais, né, minha mãe, na verdade, através do seu próprio trabalho, do empreendedorismo, conseguiu criar a cada um de nós e dar uma educação e uma vida com mais dignidade. Para além disso, a gente faz um olhar panorâmico, coletivo, né? Essa da minha mãe foi uma visão bem individual, e para não achar que é uma questão de um recorte só para uma pessoa, quando eu olho a favela do Jacarezinho, e a favela da Rocinha, ambas, as maiores favelas hoje da cidade do Rio de Janeiro, a taxa de empregabilidade ela é muito pouca, né? E o empreendedorismo acaba se sobrepondo a isso. E a gente vai ver jovens periféricos da periferia que, por intermédio do seu próprio trabalho, conseguiram alcançar grandes patamares, desde aqueles que estão na música, na manifestação cultural, na arte, aos que estão vendendo efetivamente um produto, roupa, camisa, restaurante e uma série de coisas. Na Rocinha, por exemplo, só o mototáxi da Rocinha, ele movimenta mais de 11 milhões por semana. Na favela do Jacarezinho, nós temos grandes índices de homens pretos empreendendo e crescendo e tendo valorização financeira, e efetivamente isso vai se transformar em valorização da sua família, porque esse mesmo homem preto que agora tem dinheiro por intermédio do seu próprio esforço empreendendo e trabalhando, ele vai dar para o filho dele, um outro homem preto, uma condição melhor de estudo e uma condição melhor de dignidade. E eu finalizo essa análise dizendo que tudo que o preto, pobre, favelado tem é fruto do capitalismo. E tudo que ele não tem é justamente fruto do Estado. Ele tem a Smart TV, ele tem o telefone, ele tem a moto, ele tem um computador e ele tem o Wi-Fi. Capitalismo, recursos próprios, força do seu próprio trabalho. E tudo que ele não tem é o que o Estado prometeu e nunca entregou. Ele não tem saúde, ele não tem educação, ele não tem segurança e não tem um problema que foi resolvido na Europa no século passado, que é o saneamento básico. Tudo que o preto, pobre, favelado não tem é fruto do Estado. E tudo que o preto, pobre, favelado tem é fruto do capitalismo. Por isso eu sou a favor de muito mais capitalismo e menos Estado. Bom, meu nome é Rafael Satier, sou pastor, sou vereador na cidade do Rio de Janeiro, empreendedor, comunicador, essa é a minha área de formação. Sou conselheiro de negócios da Associação Comercial também do Estado do Rio de Janeiro e hoje eu atuo ali na cidade como um legislador municipal entre 51 vereadores. Bom, eu não gosto de me considerar um preto de direita. Essa nomenclatura ela não me acrescenta em nada. Primeiro que eu entendo que esse divisionismo da sociedade não acrescenta em nada. A luta de classe, muito menos a luta identitária. Eu acredito que a menor minoria é o indivíduo e esse é o responsável pelo seu próprio sucesso, bem como pelo seu próprio fracasso. É uma honra muito grande poder participar desse debate. Espero que você goste e entenda um pouco mais daquilo que eu entendo como o conceito conservador, o conceito liberal na economia, a fim de que o país prospere. Eu tenho um exemplo dentro de casa do porquê o empreendedorismo ele liberta. A minha mãe, ela é uma empreendedora e hoje ela está fazendo faculdade. Hoje ela conseguiu fazer faculdade, fruto do seu trabalho. E eu também tenho outro exemplo dentro de casa que é a minha tia, que nunca quis empreender, sempre dependeu do Estado e se acomodou nessa situação. Então, assim, eu percebo muito que a população mais jovem, ela não quer se arriscar, porque o benefício, ele vem, por exemplo, como Bolsa Família, se a mulher ela tem mais de um filho, ela consegue receber um valor por aqueles filhos. Então, por que as pessoas vão sair para trabalhar? Por que eu vou me esforçar para receber um valor, sendo que o Estado me paga para estar em casa? Ele me paga para não me esforçar. Então, assim, a partir do momento que o Estado ele começa a colocar subsídios, começa a colocar políticas públicas de assistencialismo, elimina a veia empreendedora do jovem, né? E outro ponto do porquê o Estado ele não contribui para o empreendedorismo é o fato que dentro das nossas escolas a gente não tem matérias que façam com que aquele jovem queira empreender. Sem falar dos impostos. Então, assim, é uma barreira tripla. Então, a gente não... tem o comodismo que essas políticas públicas de assistencialismo promovem, tem a falta de incentivo na educação e tem os impostos. Então, assim, eu acredito fielmente que, para a população preta, elevar o seu padrão de vida é mais estudo, mais empreendedorismo e menos Estado.
Meu nome é Mariana Rodrigues, eu tenho 26 anos, sou formada em Economia e faço parte do movimento União Conservadora. Eu sou uma preta de direita porque eu acredito na meritocracia e acredito que o preto ele só vai ser protagonista da sua vida quando ele entender que as suas próprias ações é que moldam o seu futuro. Eu acredito que a população preta, ela pode sim ser protagonista da sua vida, ela pode sim alcançar lugares altos e não se deixar ser uma manobra, ser uma moeda de troca da esquerda. Pode vir quem discorda. Muito interessante que vocês falaram mais uma vez, porque vocês trazem muitas contradições. Primeira coisa, vamos lá. Na rodada seguinte, vocês falaram que é muito importante que as pessoas negras e periféricas elas tenham educação de qualidade para que elas consigam por si mesmas terem uma boa vida através do seu trabalho. Mas, como eu disse antes, e vocês se recusaram a responder, vocês apoiam políticos que têm cortado o dinheiro da educação. Tanto o Tarcísio aqui em São Paulo e o Lula, que é de esquerda, também já disse, né? Não tenho nenhum problema. Eu fui pra rua lutar quando o Lula cortou dinheiro da educação. Vocês, duvido muito, porque no fundo é isso que vocês querem fazer. A outra coisa que eu acho que é importante a gente diferenciar, o que é um empreendedor e o que é uma coisa que é muito ruim, que é a ideologia do empreendedorismo. Vamos lá. A maioria dos empreendedores do nosso país, mais de 80%, depois vocês pesquisam lá, dados do Sebrae de 2023, mais de 80% deles são iguais às pessoas da família de vocês, que vocês mesmos colocaram aqui. A maioria dos empreendedores do nosso país são negros e a maioria deles, mais de 80%, recebem menos de 2 salários mínimos por mês, sendo empreendedores. O que significa isso? Que na prática, a maioria dos empreendedores do nosso país são trabalhadores, tem que trabalhar 7 dias por semana. Tem gente da minha família que também é empreendedor, que tem o seu pequeno negócio ali e que para isso precisa trabalhar todos os dias. Trabalha todos os dias, de segunda a segunda. É isso que acontece na vida da grande maioria dos empreendedores. O grande problema que se coloca aqui é o seguinte: vocês apresentam o empreendedorismo como se fosse a solução para os problemas da população hoje. Vamos lá, a grande maioria do nosso povo hoje, seja branco, seja negro, se é trabalhador, está se ferrando hoje. Está cada vez mais difícil comprar casa própria, está cada vez mais difícil ter uma vida boa, está cada vez mais difícil conseguir criar filho, fazer viagem. Quem que consegue fazer isso hoje em dia? Quem que consegue fazer? Isso tem a ver com o Estado. Você também deixou isso muito claro, Mariana, porque você falou, não ajudam ali o pequeno empreendedor. Sim, tem que ter política pública mesmo para ajudar o cara que está tendo que fazer seu bolo de pote, está tendo que criar sua coisa. Só que vocês dizem que não precisa do Estado fazer nada disso. E sabe por que vocês dizem isso? Porque o Estado, na prática, ele ajuda o grande empreendedor. De novo, o grande governador aí do Holiday, o que ele fez semana passada? Deu um descontão para a galera grande do agronegócio, ou seja, grandes empreendedores, conseguirem comprar terra a preço de banana em São Paulo. E o pequeno empreendedor, o que o Estado está ajudando? A verdade mesmo, é que o grande empreendedor está mamando nas tetas do Estado e vocês ainda apoiam isso. Oi pessoal, meu nome é Letícia Chagas, tenho 25 anos, nasci na periferia de Campinas, estudei a vida inteira em escolas públicas e hoje sou advogada. Fui parte da primeira turma de cotistas étnico-raciais da Faculdade de Direito da USP, que é a primeira faculdade de direito do país, foi criada para servir aos burocratas que tornaram o nosso país desse jeito tão ruim como ele está hoje. As cotas foram muito importantes para democratizar a universidade, mas considero que elas ainda são insuficientes. E é por isso que eu sou uma negra de esquerda, porque eu acredito que as cotas são um primeiro passo importante, mas a vida de ninguém tá boa. Quem é trabalhador sabe muito bem que a vida está cada vez mais difícil hoje no nosso país. E para mudar essa realidade, a gente precisa lutar e a gente precisa ter lado. Eu sou uma militante socialista, faço parte do coletivo Juntos, que é um coletivo estudantil que existe em todo o país e que luta por mais educação e por menos desigualdade. Isso porque, enquanto a nossa vida está muito ruim, fato é que tem muita gente ganhando muito dinheiro hoje. E não é justo que os trabalhadores paguem pela crise. Eu fico impressionado como vocês apoiam o capitalismo. Vocês não sabem nada de capitalismo. Vocês não conhecem o capitalismo. E vocês dizem que apoiam. Parece que é maravilhoso. Vamos lá. Primeiramente, essa parte que o Fernando Holliday ele fala, ele diz que os negros americanos ascenderam. Só que ele esconde
que eles acenderam a partir de política anticíclica, que o Estado colocou dinheiro para que houvesse empreendedorismo nos Estados Unidos. Você não fala isso. Então, quer dizer, quando eu falo de empreendedorismo, a primeira coisa que existe, que eu tenho que falar, ou de capitalismo, é Estado. O Estado é quem valida o capitalismo, porque todas as crises que o capitalismo já sofreu até hoje, foi o Estado quem socorreu. Então, se existe isso que vocês estão falando, tem que ter o Estado. Vamos começar por aí. E aí eu não sei se você já teve aula, você é historiador, talvez não, mas agora você vai ter que participar de aula. Vocês falam isso de não tem que ter o Estado, por quê? Porque quando vocês falam de, vamos colocar o jovem negro para vender água, para ser uberista, são profissões dignas. Entretanto, sabe o que vocês estão falando no fundo, e é necessário que as pessoas que estão assistindo, elas entendam? Vocês estão falando sobre precarização do trabalho. Porque se alguém não produz, se alguém vive de serviço, todo mundo, linearmente, fazendo serviço, o que vai acontecer? Ninguém vai comprar, porque você precisa de produção. E quem é que produz, quem é que cria a tecnologia hoje? É o Estado. Quem é que financia? Quem é que financia os grandes empreendedores? Vocês falam para não haver Estado para o pequeno, sabe por quê? Porque vocês apoiam que o Estado dê os 860 bilhões por ano que o Estado dá. Por exemplo, o Fernando Holliday, ele nunca reclamou que o município de São Paulo, ele financia também o setor de construção aqui em São Paulo. Ou seja, para ele é bom que o Estado financie o grande, mas ele é contra, ele fala, não, o Estado não pode estar com o pequeno, o Estado precisa estar com o pequeno. E é o Estado fazendo política para o pequeno é que ele vai conseguir ser empreendedor. E esse é o ruim de vocês, porque vocês querem, na verdade, a precarização do trabalho do pequeno. Quando todos sabem, e isso é a máxima, que o Estado é que financia grandes empreendimentos para que haja emprego, para que haja evolução da população preta, e não só dos pretos, mas dos vulneráveis. Tanto é, e eu posso falar isso aqui, porque eu estou num momento muito confortável, porque é a esquerda que fez MEI, que fez projeto de economia solidária, e que fez o pé de meia, que vocês são contra, porque é dando subsídio que o cara consegue empreender. Eu sou o Franklin Andrade, evangelista na Igreja Paz e Vida do Jardim São Luís, Zona Sul de São Paulo, advogado, mestre de cerimônia e apresentador de eventos. Hoje eu estou aqui no Spectrum mais uma vez para esse Zona Neutra, onde nós iremos debater contra aqueles que são pretos de direita. E hoje nós demonstramos aqui por que a esquerda fez com que esses mais de 500 anos em que o Brasil foi governado pela direita, ele nos deixou o povo preto nessa condição. E hoje nós da esquerda estamos trabalhando para que essa condição acabe e para compreender como o povo preto poderá ascender socialmente e haver verdadeiramente a mobilidade social que nós já começamos no Brasil. Mais uma vez, né, vocês querem tirar o Estado e colocar sempre a meritocracia. Mano, o cara sozinho ele vai conquistar o mundo. É mentira. É mentira o que vocês estão pondo aqui pra gente. Todos os grandes empresários, eles ganham muito, mas muito dinheiro do bolso do contribuinte para continuar em pé e conseguir conquistar suas fortunas. Então você quer tirar o Estado, que é verdade, ele não faz o papel que deveria fazer, que é investir realmente nos pequenos empreendedores, naquele que tem um salão de beleza, naquele que tem uma barbearia, um comércio, um pequeno comércio, deveria investir. Só que sem a ajuda do Estado, esse não vai andar. Não vai andar. Então sim, mas a contradição de vocês é enorme, porque pode ter certeza, quando vai um projeto de lei para taxar os bilionários ou para tirar a isenção dessas grandes empresas como o velho da Havan, vocês se levantam contra. Quando o agro, vocês se levantam contra. Aí vocês os machão, os brabo. Os brabo que, não, veja bem, porque eles estão gerando a economia. Então, isso é uma falácia que vocês fazem. Agora, investir no pequeno comerciante, eu sou totalmente a favor. E é necessário que o Estado esteja presente, porque não vamos iludir aqui. O que é empreendedorismo e o que é trabalho? Desculpa,
O cara que vende água no farol, ele não é empreendedor, ele é um trabalhador. O cara que pega a sua bag nas costas para entregar um iFood, ele não é empreendedor, ele é trabalhador. Até mesmo aquela pessoa hoje que está vendendo, como a sua mãe, por exemplo, ela é trabalhadora, porque realmente se ela acontecer qualquer problema, como foi a pandemia, ela fecha as portas e não tem como sobreviver. Diferente do velho da van, que consegue inúmeros benefícios fiscais, e ele sim pode ficar fechado e não afeta ele, porque ele ganha sim muito dinheiro, e não é só para manter emprego, não, é para manter privilégio de burguês safado que explora o trabalhador. Então, sim, eu sou a favor do empreendedorismo, junto com o Estado, que funcione e realmente consiga impulsionar que o moleque de quebrada possa, sim, ascender na vida e ganhar cada vez mais. Mas não vamos confundir a precarização do trabalho com empreendedorismo. Empreendedorismo é aquele cara que empreende mesmo de verdade, que abre o seu comércio e o Estado tem que ajudar. Agora, esses subempregos não chame de empreendedor e não venha com meritocracia. A gente precisa de um Estado que funciona e que ajude o trabalhador e não que se abstenha e coloca mais uma vez, como vocês colocam, a meritocracia, porque nesse país, se não houver ajuda, a pessoa não consegue, ninguém faz nada sozinho. Por isso que a gente vive num coletivo. Sou J.R. Freitas, tenho 42 anos, eu sou motoboy há 23 anos e fiz parte do movimento hip hop por 17 anos. Também sou uma das lideranças de São Paulo que luta pela melhoria dos entregadores de aplicativo contra a precarização. Eu sou um negro de esquerda porque eu acredito que a esquerda é o único campo que luta de verdade pela revolução e contra políticas públicas feitas, né, pela extrema-direita. A gente luta de verdade pela revolução e pelos grupos de minoria. Júnior, parece que você tem um ódio pela palavra meritocracia, né? É como se alguém que merecesse algo fosse alguém ruim. Não é. As coisas não funcionam dessa forma. Por exemplo, você diz que quem vende água não é um empreendedor, é um trabalhador. Existe uma diferença muito grande, porque nem todo trabalhador é um empreendedor, mas todo empreendedor ele é um trabalhador. Talvez você olhe o velho da Havan hoje, né, nos anos 2025, com várias lojas em todo o Brasil, mas você não sabe que a história dele pode ter sido uma história de alguém que começou a vender algo, pessoal. Por exemplo, você é cristão, eu acredito que você não gosta de mentira. Quem cortou o teu cabelo? Foi um cabeleireiro. E ele era branco ou negro? Branco. Ele era branco? Sim. Quem cortou meu cabelo foi um negro. E aí? O branco e o negro, qual é a diferença deles? Nenhuma diferença. Ambos são empreendedores, não são? Sim, nós queremos. Porque o empreendedorismo, nesse caso, hoje, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, a grande maioria de quem corta cabelo são homens negros que cortam o cabelo, né, das pessoas lá, que é uma forma dele ganhar a vida dele. E aí eu pergunto, é um subemprego? Não. Por quê? Porque muitas vezes o cara que está cortando o cabelo na favela, 20, 30 reais o corte, ele faz mais de 10 mil mês. E às vezes vocês olham isso como um subemprego. Você acha que a maioria dos barbeiros ganha 10 mil reais por mês? Não é a maioria, mas Não é? Mas todos os barbeiros que eu conheço, fazem de tudo para não trabalharem de carteira assinada, porque é melhor para eles serem empreendedor. Motoboy, você citou o motoboy. Cara, faço uma aposta com você. Pega um motoboy desse que está na correria fazendo entrega de iFood, pergunta para ele se ele quer ficar num balcão de uma loja com ar-condicionado. Ele não quer, porque na moto ele ganha seus 5, ele ganha seus 6, até 10. Ou seja, o empreendedorismo não é o glamour que você prega. Você prega um glamour no empreendedorismo. O empreendedorismo não é glamour. O empreendedorismo é trabalho, cara. O empreendedor trabalha, velho. Você está distorcendo as coisas. A questão aqui, olha só como você fala. Recentemente teve um break e teve uma manifestação no Brasil por melhorias. Por que isso está acontecendo? Porque vocês plantam isso na mente das pessoas que trabalham, que sozinho eles vão conseguir alcançar. Hoje o trabalhador está vendo que não é bem assim, que hoje as taxas estão precarizadas. Agora pergunta para qualquer motoboy se ele não acha que deveria ganhar mais. E quem vai fazer ele ganhar mais? Quem vai fazer ele ganhar mais? Quem não quer ganhar mais? Políticas públicas. Tem que ser feita para que esse cara consiga ganhar mais. Eu não estou falando aqui na questão de CLT e CCLT. Eu não estou defendendo que o motoboy seja CLT. Eu quero que ele tenha condições de trabalhar, ganhar o seu dinheiro sem ser explorado. E só o único que pode ir contra essas empresas que vêm explorando o trabalhador é o poder público. Cara, não existe almoço grátis. O poder público não gera riqueza, Júnior. O poder público não gera ciência. Quantas horas você trabalha por dia, Rafael? Quantas horas eu trabalho por dia? Talvez aí umas 10 horas. Quanto você ganha no mês?
Hoje eu ganho 18 mil reais. E você acha justo um entregador trabalhar mais de 16 horas por dia para tirar 5 conto no mês, 6 conto no mês? Você acha justo? Eu acho justo o trabalhador ganhar aquilo que ele luta para trabalhar para ganhar. Se ele O quiser cara ganhar não como luta. se ele quiser... O cara que trampa 16 horas no trânsito, por que você ganha 18 mil reais e ele ganha 6? Porque se ele quiser se candidatar, ele seja político se candidato. Entendi. Ué. Tem tanta vaga para ser político quanto tem para ser No Rio de entregador? Janeiro são 51 vagas, é difícil entrar. Tem 51 o entregadores processo seletivo só? é bem difícil. E por que você político pode ganhar 18 mil e o trabalhador entregador não? Mas olha só, eu sou um político, mas eu sou um empreendedor. Eu tenho minha agência de publicidade, eu tenho minha vida. Mas eu não tô falando do que você ganha como empreendedor, tô falando que você trabalha, aí você falou 10 horas por dia e ganha 18 mil, horas, às e tem vezes. entregador que Eu acho que trabalha, isso é você mentira, pode você não falar trabalha mais, assim, não, Santina. duvido também, Por exemplo, né? hoje tem é sábado. entregador que trabalha de Hoje- domingo a domingo pra tirar 6 Hoje pontos é e sábado. você acha justo? Eu acho justo. Não é que não acho justo. Você acha justo ou não Eu acha? acho justo. Eu acho justo. Trabalhar mais de 15 horas por dia, tirar 6 Acho pontos? justo. Por Acho quê? justo. Acho justo. Trabalhar mais de Sabe por quê? 14 horas Não, e ganhar 6 pontos. Sabe por que eu acho justo? Sabe por que eu Você acho? acha Não, justo? sabe por que eu acho justo? Você estudou Porque mais o que o senso... entregador para ser político? Não, é porque o senso de justiça de vocês é o seguinte, Qual é que é como o se seu? Me você conta. é como se você dissesse assim, ó, ele merece ganhar isso, ele merece ganhar muito mais. Ele merece ganhar E muito como que ele vai mais. ganhar mais com a ausência do Estado? Com a ausência do Estado? Não, não é Não, ele tem que ganhar mais indo pra rua, fazendo manifestação não. contra o iFood. Não. Hoje em dia, o empreendedor, a verdade tem é o nada a seguinte, ver, não hoje tem em nada dia, a ver. o trabalhador, o Você está entregador, o carro Pessoal, é dele, a pessoal, moto é dele. Tem bastante gente falando. A pergunta foi: empreendedorismo é a saída e não o Estado, quando na verdade é um conjunto das duas coisas. A diminuição do Estado, principalmente. Não, a Se diminuir o Estado, o iFood vai contratar todo mundo aí por 3 conto no mês, trabalhando 16 horas. Você fala muito de governantes, por exemplo. A gente está num governo de esquerda. Um governo Eu de não concordo esquerda com é esse um governo de Estado grande. Você tem quase... Você Tem tem um mais monte de gente da direita no governo Lula. Eu sou a favor de ajudando cortar a seu fazer as salário, por exemplo, políticas. 18 mil você ganha demais. Eu também sou a favor. Mas quando eu cheguei lá já estava. Tem uma discussão fundamental aqui, que é o valor do trabalho. O valor do trabalho. Vocês estão trabalho dizendo político o vale mais seguinte. onde, Não, Ronald? o que vocês estão dizendo é o Faça-me o seguinte. favor. A quantidade de horas que eu trabalho deve corresponder àquilo que eu ganho. Só que na história da humanidade não é assim que acontece. Não, senão era o pra você ganhar valor bem de alguma menos, né? 40 coisa, conto o valor pra fazer de o que alguma você faz, coisa. Deixa eu nossa. concluir o raciocínio, é sério, isso é importante. O valor de alguma coisa, ele não é definido pelo tempo que eu gasto nele, mas é pela raridade que ele oferece na sociedade. O trabalho não é raro, Então, o qualquer ponto é um o seguinte... podia fazer isso. É a demanda e oferta. O que eu estou tentando explicar é, quanto mais pessoas na sociedade fazem uma função, quanto mais pessoas fazem essa função, menos aquela função vai acabar valendo. Então, quando eu tenho um profissional que é extremamente qualificado dentro desse cenário, ele vai acabar ganhando mais. Ou quando eu tenho uma pessoa que só ela faz aquela função, ela vai acabar valendo Então mais. é justo não o é deputado o federal tempo ganhar que ela 40 mil gasta reais? naquela função. É justo o mas deputado federal a ganhar 40 mil reais? O que eu Tá, estou tentando mas eu quero explicar é a saber, você não pode demanda e a responder. oferta. É justo o deputado federal ganhar 40 mil reais? É justo? Não, mas o ponto não é o É salário do justo ou não é? deputado. O deputado federal ganhar 40 mil A reais. injustiça é justo não ou não está é? no salário do deputado, Você a injustiça está concorda, no então? salário do office boy, que é muito baixo. Então vamos aumentar o salário do office boy e Sim, diminuir mas o não do pelo político? Estado. Vamos Esse é o diminuir o do ponto. político? Quem Pessoal, paga o seu pessoal, salário pessoal. é o povo. E é justo o povo pagar Pessoal, 18 mil pessoal. pra você? Não é justo. A gente vai... Vamos pra Mariana agora? Ela Peraí. também teve menos tempo na outra Exato, rodada. deixa eu colocar um ponto aqui. Quando você fala que não é justo o office boy ganhar R$5, ele trabalhando o mês inteiro, não é justo. Só que a gente não está falando de justiça, a gente está falando de demanda e oferta. Se não tem 15 pessoas pedindo o iFood, não tem como você E se querer não que é o cara justo, ganhe trabalhador R$100. cruza os braços e não luta por melhorias? Ele tem que A gente não aceitar? falou isso. Tá, então o que o trabalhador tem que fazer? Tem que cobrar da empresa a melhor Sabe condição qual de é o maior trabalho. problema da narrativa de vocês? O maior problema da narrativa de vocês é que vocês querem a diminuição do Estado pro trabalhador, mas para vocês que têm cargo político, vocês querem o Estado máximo. Que conversa fiada é essa? Ela citou o cargo público. Júnior,
só fazer... Tá, eu acho que a Letícia e o Júnior fizeram várias críticas e perguntas. Vamos te ouvir, Mariana, vamos ouvir a resposta deles, então. Exato. Ela citou a questão do cargo público, mas a gente estava falando aqui do trabalho normal do trabalhador. Empreender. Exatamente. Caraca, a pauta do debate é empreender. Exato. Gente, é demanda e oferta. Se não tem ninguém querendo comprar o seu produto, não tem como você vender. Sabe, é uma coisa mais lógica. Por exemplo, por que o preço de um diamante é tão caro? Porque ele é escasso, diamante é escasso, por isso que o valor é maior. Então é justo, a gente cruza os braços e concorda. Não, vamos lá, a gente não está discutindo justiça aqui. Não, mas eu tô te perguntando. Você está trazendo a questão da justiça. Não, muita coisa não é justa, mas você acha que é injusto? A gente tem que ter critério, a gente precisa ser intelectualmente honesto. Quem pode mudar a realidade é o povo. O que vocês fazem aqui é o seguinte: o mundo é assim mesmo, então vamos cruzar os braços. O capitalismo é o melhor. O capitalismo é o melhor sistema. O que eu tô falando pro povo existe essa lei, vamos pra rua criticar Lula, iFood, Uber. Deixa eu fazer uma pergunta, você tá falando que o sistema capitalista é tão horrível assim? Você que falou, oferta e demanda é justo ganhar 5 mil? Só um minutinho, peraí, só um minuto. Isso a sua narrativa. Peraí, deixa eu só falar uma coisa. A gente teve muita interrupção, Letícia, eu vou precisar um pouco menos de ti agora, tá? Mariana. Vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta. Mesmo que um rico ganhe muito dinheiro num sistema capitalista, mas o pobre suba de nível e de vida social, você ainda apoiaria o sistema capitalista, mesmo que o pobre tivesse uma... Sim, mesmo que o pobre elevasse o seu nível de vida. Você ainda apoiaria o sistema capitalista? Não, claro, a interrupção estava atrapalhando. Tá. Mas, claro, é uma pergunta, pode responder. Pode. Tá bom, é porque isso é impossível no capitalismo. Se a gente tem muita desigualdade social, é impossível que todo mundo então a gente viva essa vive vida. pior. Deixa eu terminar, você me fez uma pergunta e não está deixando eu responder. A gente vive impossível pior. Isso. No capitalismo, é que talvez você não entenda como funciona o capitalismo, né? Mas Acho no que você tem uma capitalismo... distorção. Você que entende, é deixa eu socialista. terminar, ela me fez uma pergunta, eu tinha parado de falar. No capitalismo, é impossível que o pobre tenha uma qualidade de vida boa se tem gente com muita desigualdade. É impossível, é impossível. Por exemplo, vocês falam aí, o velho da Havan deve ter trabalhado tanto para virar rico, né? Tem uma pesquisa da Oxfam do ano passado, se eu não me engano, que mostra que a maioria das pessoas que são bilionárias hoje no mundo são pessoas que têm esse dinheiro por conta de herança, por conta de corrupção, ou seja, quem tem muita grana hoje no mundo porque se aproveitam do Estado. Você falou muito da JBS, né? Quem tem muito dinheiro se aproveita do Estado. O que eu estou dizendo aqui, vocês dizem assim, o capitalismo é assim, é o melhor sistema, então se você é um entregador, tem muita gente, oferta e demanda, você tem que aceitar. Não, o que eu estou dizendo não é isso. A gente tem essa vida. Olha, e a gente pode mudar. E não é o Estado que vai mudar, é o povo indo pra rua. É essencial para esse debate a gente discutir o papel do Estado. Porque vocês estão colocando como se a diminuição do Estado que a gente estivesse propondo o Estado não deve ajudar. Não é isso que a gente está dizendo. O que nós estamos dizendo a ação do Estado impede com que essas pessoas cresçam. E aí eu vou dizer como. Uma das formas é cobrando proporcionalmente mais impostos daqueles que são mais pobres. E aí vocês vão dizer, mas a gente defende cobrar imposto de bilionário. Não é disso que a gente está falando. A burocracia estatal, a documentação que você precisa para abrir, para fechar empresa, etc., os impostos que você precisa pagar, precisa contratar contador, etc., somente grandes empresários conseguem lidar com esta grande burocracia. E por isso eles acabam sendo mais beneficiados. O que nós estamos dizendo num sistema capitalista de fato, esta imensa burocracia, ela não existiria para quem está começando. Não existiria este nível de impostos para quem está começando. Se você comparar, e eu nem vou comparar com os Estados Unidos, porque é uma outra história, mas vamos comparar, por exemplo, países da América Latina. Eu acho que é uma boa comparação. Vamos ver, por exemplo, o Chile e o Brasil. Não, o Chile e o Brasil. Vamos ficar aqui só com o Chile e o Brasil. O Chile cobra proporcionalmente muito menos impostos, tem muito menos burocracia e é muito mais fácil abrir e fechar um negócio no Chile. Consequentemente, olha só que curioso,
O índice de desenvolvimento humano do Chile sempre foi melhor que o do Brasil, desde que essas políticas liberais foram implementadas. O saneamento básico, eu estou usando dados do IDH, é o IDH do Chile. E o índice de liberdade econômica também, do Instituto da Harry Foundation. Ela coloca o nível de liberdade econômica muito maior do Chile em comparação com o Brasil. E olha só que curioso também, quando você compara com todos os países do mundo, todos, a imensa maioria dos países que têm mais liberdade econômica também são os países que têm os maiores IDHs. O que nós estamos dizendo é, o peso do Estado está atrapalhando as pessoas mais pobres de crescerem. Isso quer dizer que o Estado não deva ter políticas para ajudar essas pessoas? Não, claro que não. Pode ter, por exemplo, políticas de oferecimento de crédito, pode ter políticas de qualificação profissional. O Pé de Mesa falou que a gente é contra. Eu, por exemplo, não sou contra. Eu acho um bom projeto. Porque você incentiva as pessoas a começarem e, mais do que isso, você dá um pontapé inicial. E aí vem uma discussão, e só para encerrar, para não me alongar muito, a discussão da meritocracia. Não existe meritocracia quando nós partimos de pontos desiguais. Então, quando nós falamos de meritocracia, é o seguinte, nós precisamos trazer aquele que está lá atrás na linha de partida, o mais próximo possível do cara que está lá na frente, para que ele tenha a mínima condição de competir. E aí sim nós vamos falar de meritocracia. Mas a meritocracia, necessariamente exige que as pessoas partam de um ponto muito semelhante. Senão, claro, não é meritocrático. Então, vem pra esquerda. Não, é que vocês partem de pressupostos errados. Não é sobre isso. Vocês partem de pressupostos equivocados. Eu quero responder aqui preliminarmente, ou vocês não sabem exatamente o que vocês estão falando, vocês estão mentindo. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos partir do pressuposto que vocês não sabem. Quando nós olhamos e falamos sobre o Estado, senhora Mariana, é isso. O que acontece? Como a senhora falou, nós reconhecemos que hoje, com o sistema capitalista, que nós somos contrários a ele é um sistema que é de oferta e demanda. E aí, para que você tenha um empreendedorismo qualificado, é necessário tecnologia, é necessário inovação. No Brasil, quem mais cria patente é Petrobras, são as universidades federais, das quais vocês falam tanto. E quando nós olhamos os países que mais deram certo com o empreendedorismo e que crescem muito hoje, a gente vai falar de Vietnã e a gente vai falar de China, porque o empreendedorismo é muito pujante. E o que acontece? O capitalismo. Quando vocês falam... Capitalismo, não. A China? Na China não é o capitalismo? A China não é. Não é o capitalismo? Não é um capitalismo. O que aconteceu com a China, então, da década de 60, 70 para cá? Vamos lá. Não foi a abertura do mercado? Mas não é um capitalismo liberal. Não é um capitalismo liberal. A abertura do mercado. Não é um capitalismo liberal. E a vida do povo está como na China? Não é um capitalismo liberal. Você acha que a vida do povo está boa na China? Mas vai dizer que é a economia é planificada. A vida do povo está como na China? Não está boa. Vocês dizem que o Situação Estado... análoga à escravidão. É isso que o capitalismo faz. Na China está assim? Tem. Você não sabe, várias das roupas que a gente compra em Shein e tudo mais, são feitas na China, porque lá a mão de obra é mais barata. Você compra no aplicativo, né? A vida do Você povo compra tá no como? aplicativo no celular, né? A vida do povo tá Você compra como pelo na aplicativo China? no seu celular, não é isso que você faz? O que Não tem? é? Quem fez E o foi- celular? e foi Quem fez produzido o por quem? aplicativo? Pelo trabalhador. Pelo trabalhador. Então, aí é que tá. O governo, quando tinha a detenção desse meio de tecnologia, você pagava numa conta de linha telefônica 5, 10 mil reais. A privatização das linhas, ou seja, a abertura do mercado para competitividade, fez com que você comprasse um chip da Vivo, da TIM, da Claro, da Oi por 5 reais na CTPM. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Esse negócio de liberdade econômica aí, vocês gostam de colocar a culpa somente no Estado. Mas sabe de quem que é a culpa? Daqueles que vocês defendem. Do burguês que explora a mão de obra do trabalhador. Então, quando você fala de liberdade econômica, você está validando que aquele que é rico fique cada vez mais rico, explorando a mão de obra do trabalhador. E é aí que é necessário que o Estado intervenha. Mas vocês gostam de colocar a culpa sempre no Estado, é porque o Estado cria muito impostos pro trabalhador. É verdade, o trabalhador paga muito imposto. Só que na hora que a gente quer aumentar o imposto para aquele que ganha mais, que explora a mão de obra do trabalhador, que quando falem em aumentar imposto para aqueles que ganham muito, vocês são contra, porque vocês trabalham para eles. Se a gente passa a cobrar
impostos firmes dos caras mais ricos do Brasil e de forma até desproporcional em relação aos nossos vizinhos na América do Sul e tal, etc. Você acha que o mais provável é que esse cara rico que está gerando emprego e renda continue aqui ou saia do país junto com a empresa dele? Ele não vai sair. Ou você acha que o velho da van vai pegar a loja dele e transportar para os Estados Unidos? Ele não vai porque... Você realmente acha... Porque ele não é tonto. Você realmente acha que ele vai manter o negócio independente de quanto imposto cobrar? Eu garanto para você que ele vai manter. Sabe por que eu garanto para você que ele vai manter aqui no Brasil? Você acha que... Vamos supor que hoje... Vamos supor uma teoria aqui. Ele vai quebrar, Júnior. Mais imposto. Ele vai quebrar! Mais de 10 mil desempregados. O cara... Esse é pânico moral que vocês fazem. Tudo isso pra você falar que ele não merece. O cara vai querer proteger o patrimônio dele. Nessa lógica de vocês, todo mundo tinha que trabalhar todo dia na semana, então, tinha que trabalhar 10 horas por dia, porque se diminui o tempo de trabalho, deixa eu terminar de falar, se diminui o tempo de trabalho, a empresa vai simplesmente fechar. Se o trabalhador lutar por mais salário, a empresa vai quebrar, vai fechar. Então você, trabalhador, se ferre aí pra salvar o seu chefe. Ninguém gosta de chefe. Por isso que todo mundo quer trabalhar por conta. Eu devolvo a pergunta a você. Eu vou falar claramente aqui pra vocês. Vocês causam pânico moral. É sempre a mesma coisa. A gente não tá falando aqui que a gente quer que realmente o governo taxe tudo que tem do bilionário. Quando você fala pra mim, olha, veja bem, se aumentar a cobrança de impostos pro velho da van, ele vai fechar as lojas e vai embora. Isso é mentira. Ele vai pra onde, Sati? Pra onde que o velho da van vai se o Brasil taxar com as lojas da van dele? Você vai falir, ô Holiday? Pelo amor de Deus. Vai falir, Holiday. Vai falir. Um exemplo, se uma empresa de aplicativo vai embora, o cliente vai continuar, o trabalhador vai continuar e o restaurante vai continuar. O que eles fazem é intermediação. O velho da van não vai embora pegar a loja dele e transferir para os Estados Unidos. Vai lá para os Estados Unidos que o imposto é maior. Isso é conversa de pânico moral. Ele faz uma intermediação mediante uma tecnologia criada por empreendedor. O Estado, ao longo criado pelo trabalhador. Exatamente. Tá, trabalhador que é empreendedor, cara. Pô, o Estado, ele em muitas coisas, ele é ineficiente. Então, preste atenção, olha aqui. Hoje você teve uma corrida espacial ao longo desses últimos 50 anos. Meu Deus, ele vai... Não, eu vou falar de uma questão entre o Estado e entre o empreendedor. A NASA mandando foguete para cá e para lá. Aí você vem um empreendedor, que é o Elon Musk, você pode ser contra ou a favor dele, um empreendedor, um homem que conseguiu fazer mais do que o Estado. Embora o Estado tenha dado... O incentivo fiscal de quem? O incentivo fiscal, ele advém de alguém que tem uma boa ideia. Porque você vai lá no banco agora, no Bradesco, lá e fala assim, olha, eu quero um incentivo fiscal. Tá, e o que você vai fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. O pobre tem boa você não vai ter ideia nada. E não fica tão rico quanto o Elon Musk. Depende, cara, depende. Depende o quê? Você tá falando de exceção. Se uma pessoa como Elon Musk tivesse nascido no Brasil, provavelmente ele não teria conseguido fazer 1/3 do que ele fez. Assim como Bill Gates não teria conseguido, assim como nenhum dos grandes empresários americanos que criaram a Apple, a OpenAI, pode pegar qualquer uma delas, não teria conseguido. Porque lá você tem muito menos burocracia, muito menos impostos e muito mais oportunidades de criar negócios. Tanto é que no Brasil você não tem histórias de grandes empreendedores que saem de baixo e conseguem virar grandes empresários. São sempre a grande exceção. O Bill Gates saiu de baixo? Não. O ponto é, aqui a gente sempre está falando da exceção. Por exemplo, a gente sempre trazia o exemplo do Silvio Santos, que era camelô, etc., criou uma grande emissora de TV e tal. Só que o desafio para o Silvio Santos chegar onde ele chegou foi infinitamente maior do que os desafios de Bill Gates, de Elon Musk e tantos outros, e ele não conseguiu chegar tão longe quanto eles. Tem mais. Esse é o ponto, isso é fundamental. Além do Estado não ajudar os nossos empreendedores, o Estado é uma fábrica de matar os empreendedores. Porque nós tivemos homens com grande potencial aqui, ou vocês não lembram dos automóveis Gurgel, que foi morto pelo Estado no Brasil hoje. Vários empreendedores... governado pela direita, né? Não lembra? Não, independente, cara, do Estado ser governado pela direita. É o tamanho do Estado. É o Estado para além do espectro político. A gente quer a diminuição do Estado. Se tivesse um tipo de política para diminuir o meu salário, eu voto a favor. Lá não tem problema, não. Eu não sobrevivo do meu recurso da política. Eu sou um empreendedor. Eu faço outras coisas. O meu mandato tem 8 meses só. Eu tenho 38 anos de idade, tenho um apartamento próprio, tenho um carro. Eu tenho uma vida para além da política. Então, veja, o Estado, além de não ajudar no Brasil, ele mata os empresários. A condição
função do Estado hoje é o seguinte, ele viu um empresário bom, ele viu uma boa ideia, ao invés dele ir lá, aí sim, subsidiar uma boa ideia, sabe o que ele faz? Ele arranca daquele cara a boa ideia dele. É assim que o capitalismo funciona. Não, o capitalismo É assim. multiplica recurso, o capitalismo multiplica receita, o capitalismo multiplica direita. O capitalismo, ele multiplica recursos. É o que o capitalismo faz. O capitalismo tirou bilhões de pessoas da linha da miséria na Ásia. Isso que aconteceu com o capitalismo na Ásia. Não precisa ser bilionário, irmão. A pessoa só quer viver com qualidade de vida. E hoje o capitalismo ele tem vários defeitos, mas ele é um modelo econômico que deu a possibilidade das pessoas terem qualidade de vida. Hoje, qual é o número de pessoas brasileiros que têm um Estado gigante, o pai e mãe de todo mundo? O número de brasileiros hoje indo para os Estados Unidos, onde não tem SUS, onde não tem um Estado ajudando, onde não tem auxílio-desemprego, é muito maior. Você não tem um americano falando assim, vou para o Brasil porque lá o Estado é legal, porque lá quando eu fico desempregado eu tenho auxílio-desemprego. Não existe isso. Eu sei que pode parecer danoso você falar assim, vamos diminuir o Estado, e eu entendo que não dá para fazer uma comparação direta entre os Estados Unidos e o Brasil. Aqui é um país, ele é praticamente de proporções continentais. Você vai ter ribeirinhos do Amazonas que precisam dos subsídios do Estado. Você tem gente no Complexo do Lins, no Jacarezinho, na Rocinha, que precisa do subsídio do Estado. Agora, o que você não pode fazer é deixar o Estado gigante para suprimir o poder daqueles que não precisam do Estado. Existem pessoas que não precisam do Estado. Exatamente. Antes de passar para ela, um ponto importante quando a gente olha para a história, e eu já falei isso aqui, mas eu acho importante a gente repetir, porque são dados muito objetivos. Quando a gente olha para a liberdade econômica, para o índice de desenvolvimento humano, a gente vê uma certa paridade de país. E aí, quando a gente fala em capitalismo e empresas privadas, a gente precisa lembrar sempre de um princípio muito básico. Quando eu estou falando de uma empresa que é minha, de algo que é meu, que tem a ver com o meu patrimônio, eu vou cuidar o máximo possível para que aquele dinheiro não vá para o ralo. Quando nós estamos falando de dinheiro que está diluído entre uma multidão de pessoas e que é o tal do dinheiro público, é claro que vai haver muito menos cuidado, muito mais corrupção, e é isso que a gente tem no Brasil. O que a gente está dizendo aqui não é que tem que tirar o Bolsa Família, o crédito, o FIES, o ProUni. O que a gente está dizendo é que, ao invés de ter um Correios, uma Petrobras e empresas gigantescas, a gente deveria pegar todo esse dinheiro, parar de administrar essas empresas e direcionar para quem realmente precisa, onde realmente precisa. Exatamente. Eu tenho um parecer que ficou aqui, ficou aparente aqui para mim, é que o problema de vocês é com as pessoas que acumularam riqueza. Sim. Se a pessoa acumulou riqueza fruto do trabalho dela, do esforço dela, mesmo que ela seja bilionária, tá errado. Se for um preto, uma pergunta, quero que vocês me respondam. Não faz pergunta, agora eles não param mais. Se for um preto bilionário... O que você está falando para nós aqui, eu vou responder, é utopia. Você não vai encontrar pessoas que saem do nada e viram bilionárias. Isso não existe. Tira da sua mente. Silvio Santos, vocês só falam do Silvio Santos, não é porque vocês gostam do Silvio Santos, é porque vocês não têm outro exemplo. E tem que ver se realmente ele saiu. No Brasil. Você colocou Bill Gates. Bill Gates não saiu da pobreza e ficou bilionário. Bill Gates pode não ter nascido rico, eu não conheço a história dele. Mas o tanto de pessoas que ele emprega e o tanto de avanço que ele trouxe para a nossa sociedade, não é justo você pegar e falar assim, não, esse cara é bilionário, então ele não merece a riqueza dele. Porque é o que parece... Alguém disse aqui que ele não merece? Vocês estão dando Vocês querem tirar o dinheiro Vocês estão dele. desmerecendo os bilionários. Vocês estão... Tô desmerecendo mesmo. Uma riqueza bilionária financeirizada, sem produção. Para existir o bilionário, tem que existir milhares de pessoas numa vida ruim. Por exemplo, você falou... Não. Deixa eu falar. Você falou assim, peraí. o capitalismo é maravilhoso. Pergunta pro pai de família hoje se tá boa a vida dele que mora ali no Capão Redondo. Não está por causa do Estado. Não está é o por Estado causa do que impede essa capitalismo. pessoa de avançar, meu Deus do céu. Ele é empregado? Esse pai de família é empregado? No capitalismo, para existir um bilionário, o fato é que um monte de gente está com a vida ruim e vocês não sabem qual que é a realidade das pessoas na periferia. O cara que você falou, seu barbeiro, é exceção barbeiro que ganha 10 mil reais, tem um monte de barbearia na periferia hoje. Exato, porque o Estado está ferrando com a vida dessas pessoas. Onde tem capitalismo sem Estado, gente? Vocês estão vendo em outro mundo total. Mas quem falou que é para acabar com o Estado? Capitalismo sem Estado. Eles cismaram que a gente quer acabar com o Estado. A gente está chegando perto do nosso encerramento aqui, que eu acho que agora...
Acho que não, a gente vai ficar na mesma... no mesmo... Eu acho que a gente... Não, e essa própria discussão agora a gente vai ficar no mesmo vai e volta, né? E a gente teve ali no começo do debate, vocês todos concordando que, de fato, o preto está na camada mais pobre da sociedade. Enfim, isso foi uma concordância em todos, independente do espectro político, né, e tal. Então, a conclusão vai ser 3 minutinhos para cada um. Partindo dessa concordância que é de todos, né, que, de fato, então, ele está nessa camada mais pobre, etc., o que é a tua proposta de solução para isso? Essa é a nossa conclusão. Para que nós tenhamos a solução do problema do preto estar em camadas mais inferiores, preliminarmente, nós precisamos de que, assim como aconteceu na China, assim como aconteceu no Vietnã, que o Estado ele possa agir mais a fim de que consiga ajudar a pessoa mais vulnerável. E não só isso, também taxar aqueles que são hipersuficientes, principalmente os bilionários, porque o bilionário não vai sair daqui porque vai pagar 14% de imposto, vai para os Estados Unidos para pagar 37%. Não vai. Isso é falácia deles, a gente já sabe. E nós precisamos do Estado agindo. Por quê? Quando eles falaram, por exemplo, que o Estado ele mata o empreendedor, compreendendo que existem lacunas na ação do Estado, é que nós fizemos ali a reforma tributária, para que vários impostos passem a ser apenas um, a fim de que nós consigamos fazer o empreendedor crescer. E aí nós temos não só isso, mas nós temos pé de meia, nós temos o MEI, nós temos o programa do Paul Singer, né, que viabiliza a economia solidária, porque nós compreendemos hoje que nós temos um mercado de trabalho diferente da época, por exemplo, dos anos 2000, onde nós tínhamos condições de fazer muitas pessoas acessarem os postos de trabalho com carteira assinada. Nós precisamos ainda de fazer com que o ensino básico ele tenha melhores condições, haja vista que nós fizemos com que o Fundeb tivesse muito mais dinheiro, coisa que a direita, né, nunca fez, mas nós fizemos com que o Fundeb tivesse muito mais dinheiro, mas não somente isso, para que o pobre vulnerável e o preto, sobretudo, ele consiga ascender economicamente, ter uma mobilidade social, nós precisamos, primeiro, hoje, de acabar com as benesses destes deputados, sobretudo esses deputados de direita que criaram, sabe o quê? A emenda de parlamentar. Porque a emenda de parlamentar criada pela direita, ela dá 50 bilhões todo ano para estes parlamentares fazerem o que quiserem. E aí o investimento público não tem planejamento. Por quê? Como vocês viram hoje, eles não gostam de planejamento, eles não gostam de pesquisa, eles não gostam de política pública. Então nós precisamos de acabar com essa benesse de 50 bilhões e colocarmos esses 50 bilhões para o governo planejar e colocar para o povo pobre. Bom, eu gosto muito de uma obra chamada Uma Teoria de Justiça, do John Rawls. E ele fala justamente sobre o que a gente discutiu aqui, né? Qual o caminho mais justo para que essas pessoas que são prejudicadas, e aqui principalmente negros, né, por conta do racismo e outros problemas, possam alcançar algum tipo de sucesso. E ele fala justamente disso, que não é possível existir uma meritocracia com diferentes pontos de partida. Então, me parece muito claro que a solução para que o negro alcance uma melhor qualidade de vida passa necessariamente pela educação. E não passa, em hipótese alguma, por políticas públicas que segreguem as pessoas pela cor da pele. E por que eu digo isso? Porque quando você chega em um lugar, não é que você precisa desconsiderar o caminho. Não, o caminho é considerado. Silvio Santos foi uma figura respeitada, só para pegar um exemplo aqui que nós usamos, também por conta da sua história, por conta de tudo o que ele passou até chegar naquele caminho. Se de alguma forma o caminho que eu cheguei ao sucesso tem atalhos,
talvez as pessoas não me respeitem da mesma forma. E se eu sou uma pessoa negra que sofre racismo ao longo da minha vida, as pessoas vão me desrespeitar mais ainda. É claro que aquelas pessoas que me desrespeitarem estarão erradas, serão racistas, tudo bem, mas o ponto é, se existe um caminho melhor, por que não utilizá-lo? E existem caminhos imensos para que a gente possa melhorar a educação dessas pessoas, sejam elas brancas, sejam elas negras, sejam elas pardas e que estão na periferia. Uma forma, e eu acho que aqui é um assunto que ficou nas beiradas e é um momento de se trazer aqui, são as escolas cívico-militares. E por que eu digo isso? Porque os estudantes da periferia estão a todo instante sendo assediados pelo crime. A todo instante. E um crime que oferece um caminho fácil. Venha pra cá, vende um pino de cocaína aqui, vende um tijolo de maconha ali, que eu te dou 500, te dou 1.000, te dou 2.000 e opa, vambora! A partir do momento que essas crianças e esses adolescentes têm acesso a um ensino que tem ordem, que tem respeito e, acima de tudo, tem pessoas que cresceram na periferia, são policiais e podem servir de exemplo para eles, nós transformamos a realidade deles e transformamos a visão deles sobre os caminhos que eles podem ter no futuro. Então, eu acredito que discutir a educação da periferia é essencial para que a gente supere o racismo. Discutir caminhos para que pessoas negras ocupem locais de destaque, sem que cheguem lá por conta da cor da pele, mas por conta da sua capacidade, do seu currículo, do seu estudo, é absolutamente fundamental para que a gente tenha um país mais igual no futuro. Quando eu era pequena, minha mãe me falava uma coisa que acho que é uma coisa que eu levo para a minha vida toda. Quando eu via algum político na TV, algum artista na TV, ela sempre dizia assim, você não pode tratar nenhuma dessas pessoas como se elas fossem os salvadores da pátria, porque elas não ligam para você. E eu levei isso para a minha vida mesmo, é por isso que eu faço política, é por isso que eu entrei na universidade, porque eu acho que a solução para as coisas mudarem no Brasil é o povo entender que não é o Lula ou o Bolsonaro que vai resolver os nossos problemas. É a gente começar a ir para a rua e não aceitar o que muitos políticos de direita e alguns de esquerda também têm feito hoje. A vida do povo, no geral, não está boa hoje no Brasil. E a gente não vai mudar essa realidade se a gente continuar sentado na frente do nosso sofá, não fazendo nada. E é por isso que eu acho que, por exemplo, é muito bonito o discurso que algumas pessoas de direita trazem aqui, né? Eles dizem coisas que acho que todo mundo concorda. Eles dizem que a gente precisa ter mais oportunidades para pessoas negras, eles reconhecem que existe racismo, eles falam da importância da educação, mas o que a gente vê na prática hoje, uma coisa que eu coloquei por várias vezes aqui no debate, e nenhuma dessas vezes o Holliday, o Satie ou a Mariana responderam isso. A gente tem hoje um processo de precarização da educação que o Lula está fazendo, mas a direita também está. Aqui em São Paulo, o que a gente vê é um governador que cortou bilhões da educação com a justificativa de que esses bilhões tinham que ser mandados para a saúde. Ele fala, o pobre tem que escolher. Agora, o rico, inclusive o parlamentar, não. Ele tem direito a um bom salário, um deputado federal tem direito a um ótimo plano de saúde. É essa a realidade do Brasil hoje. Então, o povo precisa ir para a rua para a gente lutar por mais condições de vida. E assim, tudo bem, eu acho que eu poderia ser o melhor exemplo do que vocês falam da meritocracia. Não tenho nenhuma vergonha de ter sido uma cotista, porque eu sei o quanto eu me esforcei para passar na universidade. Eu sempre fiz escola pública e sempre fui a melhor da sala. E mesmo assim eu estava muito atrás, porque os meus pais nunca ganharam de salário o que a elite paulistana paga de escola para os filhos deles. Eu estar aqui hoje é fruto sim da luta do movimento negro. Vocês estarem aqui também é. Mas o que a gente precisa lutar efetivamente é para uma outra realidade. E para isso, vamos lá, o que a gente quer hoje é uma direita que olha para o povo e fala assim, o problema é de vocês, vamos canonizar os bilionários, vamos dar mais oportunidades para os bilionários e tudo vai ficar bem. Fato é que hoje a gente tem muita oportunidade para os bilionários. O que é o iFood, o que é a Uber? São empresas que hoje fizeram uma grande inovação, que é conseguir ganhar muito dinheiro em cima de um trabalhador que ele mesmo é o trabalhador que tem o ônus do carro, que tem o ônus da moto. A gente consegue mudar isso, a gente não pode dizer que está tudo bem. É isso que vocês querem, que o trabalhador fique assim de braços cruzados e ache que está tudo bem. E não está. E o que eu estou dizendo aqui, sem ter rabo preso com o PT, é poder dizer quem vai mudar a realidade do povo é o povo indo para a rua e rechaçando, inclusive, políticos como vocês. Eu tenho uma história de vida que eu sempre ouvi a minha mãe falando assim, filha, estuda.
Porque a única coisa que não vão tirar de você é o seu estudo. E eu estudei. Não tenho vergonha de ter reprovado, sim, algumas vezes quando eu tentei fazer o vestibulinho para entrar numa ETEC, porque eu queria entrar na melhor. Não entrei por cotas. Eu queria entrar na melhor. Reprovei 4 vezes, sim, porque o ensino que nós temos hoje, ele não é suficiente para me preparar para fazer um vestibular. Entrei, passei para a faculdade, também sem cotas, muito sofrido, muito estudo. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação que a esquerda tenta falar que o negro tem que se unir, que defende pela pauta, defende as pessoas pretas, mas na prática isso não se comprova. Eu cheguei na minha faculdade, numa aula, e eu escutei do meu professor dizendo assim, quem quer revisão de prova, levanta a mão e faz o L. Eu não concordei, me opus ao professor naquele momento, e ele simplesmente debochou da minha cara e um outro aluno negro, ambos eram negros. Um outro aluno levantou e falou assim, ensina a consciência de classe para ela, professor. No mesmo momento, todos começaram a tirar chacota da minha cara. Eu denunciei aquele professor na reitoria porque era proibido qualquer posicionamento político de partido dos professores dentro da sala de aula. A reitoria não manteve a minha denúncia em sigilo e a partir daquele momento eu virei chacota daquele professor a ponto de ter que sair da universidade que eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto para entrar. É uma das melhores universidades em economia, hoje eu sou formada em economia, e tive que abandonar o sonho de entrar naquela específica universidade porque eu não conseguia frequentar as aulas. Então eu reitero aqui que a única maneira do negro se libertar dessas ideologias que a esquerda prega é a educação. É a educação. É ele entender que é ele por ele. É difícil? É difícil. Mas é ele por ele. É estudar. Por mais difícil que seja, é não acreditar em atalhos, como a esquerda gosta de colocar, como a política de cotas, porque quando você chega assim, eu tenho pessoas na minha família que são cotistas e eles me contam as histórias, a gente é chacota dentro da sala de aula. A gente vai em algum campeonato, a gente fica ouvindo cânticos da outra universidade falando que a gente é pobre, que a gente não tem condições de entrar na universidade, que a gente é inferior. Então, assim, não adianta vir aqui falar que o preto precisa das cotas para poder subir, para melhorar de vida e não lembrar de que a única e exclusiva razão para o preto conseguir, de fato, ter a sua vida melhorada é o ensino básico, porque tem um dado do IBGE que me marcou muito. Ano passado, de 2024, esse dado saiu do IBGE PNAD 2024, 9 milhões de pessoas são analfabetas. 22% é aqui no Sudeste. Então, assim, mais uma vez, é a educação básica. Importante você falar esses dados, né, que você trouxe aqui, principalmente o último, porque no Sudeste, a maioria dos governadores que são responsáveis em distribuir vagas e colocar as pessoas nas escolas são de direita. Isso mostra um problema muito sério, que a direita realmente também não investe na educação. A educação é a saída, você tem toda a razão, o discurso é muito bonito, o discurso de vocês é muito lindo, eu concordo plenamente que o moleque da quebrada, ele tem que ter oportunidade, ele tem que se sobressair dessa miséria da criminalidade, ele precisa montar o seu negócio, ele precisa virar empreendedor, ele precisa ascender na vida e a nossa luta de esquerda é exatamente essa. Só que a realidade não é essa, porque a gente vê na prática, quando a direita sai para votar no Congresso, políticas públicas que vai fomentar isso que vocês defendem, o voto é totalmente contrário daquilo que vocês pregam na narrativa. Vocês ganham o pobre na narrativa, mas na prática vocês fazem totalmente diferente. Totalmente diferente, isso já foi provado. A hashtag que o Congresso era inimigo do povo não é à toa. Aquela hashtag ela só subiu drasticamente, rapidamente, porque não foi apenas a esquerda que fomentou aquilo. Aquilo era o povo falando. A escala 6x1, quando a população se levantou, foi mostrando que nós estamos indignados. A primeira narrativa que a direita fez, quando foi para melhorar a qualidade de vida do pobre, que é o único que trabalha de 7x1, foi que vão quebrar os empresários e aí não vai dar nada certo, que a economia vai quebrar. Vocês nunca trazem uma solução para um problema real que o pobre enfrenta. Vocês falam isso. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, vocês vão falar assim, eu não acho que a população pobre tenha que trabalhar no 7x1.
Mas na hora que a gente apresenta uma política pública, vocês não têm coragem da extrema-direita de apresentar uma solução para algum problema que tenha no projeto, para fazer com que isso sane de uma vez o problema e a pessoa tenha mais qualidade de vida. Vocês criticam o projeto e não apresentam absolutamente nada. A verdade da extrema-direita é essa, que na hora de pôr mesmo para andar, vocês não colocam, mas a narrativa é perfeita. O que vocês falam aqui, o que o Holliday fala de temos que estar em pé de igualdade, é lindo. É maravilhoso. Só que na hora de fazer uma crítica, quando o governo Bolsonaro é pego no Ministério da Educação com barra de ouro, vocês escondem. E na primeira oportunidade, e o PT? Eu não quero saber do PT. Eu quero saber o que vocês defendem de verdade, na raiz. Porque eu não vejo ninguém, eu nunca vi, acompanho a política, eu nunca vi políticos como o Holliday e o Sattier criticar e falar que a corrupção da barra de ouro, que o ministro do Bolsonaro deveria estar preso. Porque vocês não têm coragem para falar isso. Eu tenho coragem para falar, se existe um ministro do Lula corrupto, ele tem que estar preso, porque está ferindo a situação do povo mais pobre. Vocês não têm essa coragem, vocês maqueiam e vai embora, e ficam com narrativas fáceis. Mas eu quero que o pobre, que o trabalhador tenha condições de ascender na vida. Mas eu falo isso também na prática. Então, sim, problemas da escala 7x1 é importante para o pobre conseguir qualidade de vida e ascender na vida. O empreendedorismo é muito importante que o Estado consiga colocar de fato políticas públicas que vá beneficiar. E para isso precisa de um equilíbrio. O equilíbrio que a gente precisa é que os bilionários deixem de ganhar tanto e deixando o povo na miséria. Bom, eu quero agradecer ao Spectrum, agradecer todos toda a produção envolvida, né, os trabalhadores nesse projeto. Obrigado pelo convite. Quero agradecer aí a Letícia, agradecer ao Júnior e agradecer ao Franklin por participar aqui com vocês. E antes de eu começar a fazer a minha análise sobre tudo isso, eu quero pedir perdão para você diretamente, que no início do debate eu acabei chamando você de burro, mas não foi numa ideia de te menosprezar ou coisa do tipo, mas eu acho que não foi uma palavra educada e que condiz aqui com a ideia do debate. Então, tendo dito isso, é bem interessante quando você vê na finalização do debate, para a gente fazer a conclusão, os esquerdistas sempre falando do nós contra eles, vocês. E você percebe que o debate aqui foi um debate de conclusão, a finalização de cada um de nós aqui, contando a nossa história, a história de superação e aquilo que a gente quer para o Brasil. Bom, eu sou o filho mais velho de uma mãe solteira de 5 filhos, casada com um traficante que ficou preso durante 8 anos, lá na cidade do Rio de Janeiro e tudo mais. A vida toda como traficante, eu não tive nenhuma referência de pai, mesmo assim essa mãe solteira fez de tudo para nos dar ali com dignidade, com trabalho, né, melhor condição de vida. Bom, as escolhas são individuais, não é o Estado que vai escolher o que é melhor para você e também não é o político ou o bandido, quem mora dentro da favela, que vai escolher o que é melhor para você. As decisões, elas são individuais. Dentro de uma família com 5 filhos, comendo do mesmo arroz, do mesmo feijão, esse que vos fala decidiu tomar decisões diferentes dos meus demais irmãos que viveram na mesma condição do que eu. Então, a condição não é o que limita ou determina o que a pessoa vai ser, e sim as suas escolhas. Bom, um irmão decidiu entrar para o tráfico, foi assassinado no tráfico de drogas, e outro irmão, enquanto eu estou te falando aqui, ele encontra-se preso no complexo de Jericinó hoje, preso por assaltar e por roubar e toda sorte de coisas ruins. Bom, fomos criados na mesma casa, estudamos nas mesmas escolas e tivemos as mesmas condições de vida, mas as escolhas foram diferentes. As escolhas coletivas são umas, as escolhas individuais falam muito mais. Eu conheço vários homens negros que, por terem boas escolhas, conseguiram chegar a lugares inimagináveis. Eu conheço vários homens brancos, por terem mais escolhas, chegaram a um lugar de muita vulnerabilidade e até mesmo perderam a sua vida. Ou seja, quem vai definir o que vai dar certo na sua vida não é o Estado, não é um político A, nem um político B. É a sua decisão. E é exatamente aquilo que a gente acredita, que a menor minoria não é o preto, não é o gordo, não é a mulher, não é o trans. A menor minoria é um indivíduo. Esse sim, responsável pelos seus atos, responsável pelo seu sucesso e, por que não, responsável pelo seu fracasso. O que a gente não pode acreditar é que o sucesso que eu tenho é relacionado ao meu trabalho e o fracasso que eu tenho é culpa do Estado ou de um racismo estrutural. Não é isso. Sim, no Brasil tem racismo e a gente precisa evidenciar. É evidente, eu já sofri racismo, mas eu nunca usei do racismo como um impeditivo de eu crescer na vida. Cresci, prosperei contra tudo e contra todos. E tem mais, eu venci. A favela ainda não, falta muito.